Sobre tentar vencer lá, né? Óbvio que uma derrota no primeiro jogo não é um bom resultado, mas está tudo em aberto ainda, apesar desse resultado de 1-0. Como vocês já tiveram essa conversa no vestiário, agora após a partida, de manter o foco para tentar um resultado positivo fora de casa? A vantagem de só um gol. Ainda a gente não falou nada no vestuário. Amanhã temos o dia todo para falar, para ver o vídeo, analisar o que fizemos bem ou mal. Mas lá, primeiro temos domingo, muito importante também para a gente. E depois pensaremos nessa final da Copa, que temos que tomar como na final. E ainda está aberto, estamos com confiança que podemos reverter a situação. Mais uma aqui, mais uma. Vai. Varela, nesses últimos jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro, dá para perceber uma certa rivalidade, principalmente do lado do Atlético, jogadores bastante reclamando de arbitragem, reclamando também de atitudes dentro do campo. Queria saber, do lado de vocês, do elenco do Flamengo, como é que vocês estão enxergando esse momento entre Flamengo e Atlético Mineiro? Sabemos que o Atlético é um grande time, grandes jogadores. Eles fazem sua parte de protestar ou tentar desviar o foco nosso, mas parte do jogo também, nós estamos muito bem, tentamos não perder o foco. Então lá vai ter que ser na guerra. Obrigado. Queria saber se você e o Léo Pereira tiveram alguma conversa ou alguma orientação sobre o descanso da dupla para a partida de hoje. E como não aconteceu, esse descanso pode acontecer na próxima partida contra o Ceará? Bom, o Felipe sempre pergunta como a gente está, além de todos os dados físicos que tem da fisiologia, da parte física do clube, da parte médica do clube. E nós dois estamos muito bem, né? Até falando pelo Léo, porque a gente conversa bastante sobre isso. Se for, vai ser por opção do Felipe, mas acredito que não vai acontecer. A gente está se sentindo muito bem, está recuperando muito bem. Então, se for, vai ser por opção e por de repente, algum dado que a fisiologia, que a parte física, a parte médica vão passar para ele, mas não tem nenhum pensamento em relação a isso. Léo, hoje só uma notícia a respeito do interesse do clube da Alemanha. Como você tem lidado com a sede dos clubes europeus, principalmente no contexto pós-mundial e também meio uma reta final de temporada com Copas e Brasileirão? Bom, lógico que é de uma felicidade quando clubes como esse se interessam por você, é sinal de que você está fazendo um grande trabalho. Mas a minha cabeça é muito focada no jogo, muito focada no presente, no que eu tenho durante a semana, e com tantos jogos que a gente tem, às vezes não dá nem tempo de pensar em algo fora. E felizmente eu tenho um staff muito bom, com a minha irmã que trabalha comigo, que é como uma manager para mim, que trabalha com tudo isso junto com o meu empresário. Eles lidam tudo e lógico que em algum momento que seja oportuno, entre que tenha um dia a mais de jogo, que é sem jogo, né, que eu possa pensar nisso e ocupar a cabeça com isso, a gente conversa, mas eu sempre deixo muito nas mãos deles e eu confio totalmente que eles vão tocando com o que for de melhor para minha carreira. Não. Hoje o gol o gol do Atlético Mineiro saiu numa infelicidade na jogada do
Léo Pereira, mas é como vocês costumam trabalhar, né, comumente a saída de jogo assim na troca de passes e por um acaso hoje acabou não dando certo naquele lance. Como manter a confiança para continuar jogando dessa maneira, no estilo de jogo que o técnico Felipe Luiz pede e que vocês estão acostumados a fazer? Bom, nossa confiança é muito grande na nossa maneira de jogar. Foram poucas derrotas até aqui, jogando dessa maneira. Poucos erros assim, como foi o de hoje, e que fazem parte do futebol, acontecem muito pouco, ainda mais com a qualidade da nossa saída de bola e da maneira que a gente faz. Mas lógico que existe um risco, e o Felipe sabe desse risco, mas ele nos dá muita confiança para isso, para arriscar, para tentar sair jogando na maioria das vezes. Não podemos mudar a maneira de jogar por causa disso, foi o que nos trouxe até aqui, foi o que nos fez conquistar tantas vitórias aí nesses últimos meses e que provavelmente vai nos fazer conquistar títulos dessa maneira. Então a gente tem muita confiança no que o Felipe sempre fala, no que o Felipe passa para nós, na confiança que ele nos dá, independente do erro, independente do acerto ou do erro, é fazer o que o time pede, o que a maneira de jogar nossa pede. Valeu. Esses 180 minutos contra o Atlético Mineiro, né? O que fica de aprendizado depois desses 2 jogos, placares distintos, o que você tira de aprendizado em relação à parte tática, mental também, visando essa sequência? Sempre, como eu falo sempre, todo jogo deixa um aprendizado, deixa uma guia para onde podemos melhorar, onde podemos evoluir como equipe e também coisas positivas. Não é um adversário fácil, esperávamos esse jogo difícil e um resultado que dói, mas que está em aberta a eliminatória ainda. Boa noite, Felipe. Natália Brasil, da Rádio Roquete. Queria te fazer uma pergunta que ela tem a ver com o jogo, mas tem a ver mais com um jogador especificamente. No jogo passado contra o Atlético Mineiro, no final do jogo ali a gente viu a movimentação de você cumprimentando os jogadores, e a gente percebeu que o Hulk fez uma reclamação ali do comportamento do Alacian. Hoje, quando ele entra em campo, em algumas oportunidades a gente vê ali que os jogadores, né, chegam ali e tem uma discussão, e no final acabou tendo realmente um momento ali mais adverso entre ele e o Lianco e o Everson. Então eu queria saber de você, que foi um jogador muito experiente, passou aí por toda essa experiência em campo, agora é treinador, um menino jovem desse que foi teu também na base. O que você acha dessa situação? Como vocês tratam isso internamente? Eu acho que o Wallace é o jogador que é pelo caráter que ele tem, pela personalidade que ele tem. É ele, é o jeito dele, ele não tem que mudar, tem que continuar sendo ele. E sim, vai irritar alguns jogadores, vai irritar outros. O que ele não pode nunca é ser violento, ser agressivo. Ele tem que continuar jogando dessa forma que ele tá, que ele entra, ele incendeia o jogo, já nos deu muitas alegrias. E os adversários que se irritem também acontece com os outros. Eu, particularmente, a única coisa que eu não quero é que ele atue de forma violenta ou então xingue, insulte algum jogador do campo, ao contrário. Mas eu quero que ele continue sendo ele, que ele continue sendo esse cara com esse caráter, essa personalidade. Oi, Felipe. Boa noite. Sérgio Lobo aqui. Queria que você falasse sobre os estreantes. Você hoje colocou durante a partida os 3, o Samuel Lino, o Emerson Royal e também o Saul, mais para o final. E ficou muito claro para quem hoje estava no Maracanã que o Samuel Lino está muito pronto, inclusive até para, se você quiser, de repente, utilizá-lo com mais minutagem, enfim. Mas eu queria a sua avaliação sobre os 3 e se realmente os outros 2 ainda estão um pouquinho abaixo no aspecto físico em relação ao Samuel. Nenhum dos 3 vinha... Bom, o Samuel jogou Mundial e teve pouco tempo parado e vinha treinando, né, no Atlético. Os outros 2 tiveram um tempo mais parado, bastante tempo sem jogar, mas eu acredito que rapidamente eles vão entrar na forma física, vem treinando. Hoje tiveram minutos e pouco a pouco eles vão estar em forma, porque são jovens, como eu falei, jovens em forma, não tem problema de peso, e é questão de treinos e minutos de jogo. Já temos aí a definição
da Copa boa noite, Libertadores Felipe. da América, Léo quando é que José vai do ser aí Coluna do o Fla. sorteio para 2026. Continuando na Então, o questão aqui sorteio dos da fase estreantes, de mas grupos puxando da competição está especificamente para o previsto aí Samuel pro dia Lino, 18 ele de chega março, para uma posição que tá? já Isso tem aí Everton Cebolinha de e também o 2026. Bruno E a Henrique. final está São marcada dois jogadores em que já estão há um 2026 tempo para a mais no Flamengo, tem aquela 28 questão de de hierarquia. novembro. Então, Mas eu queria as entender como primeiras que definições aí técnica, sendo vocês feitas, especificamente, né, como que para a vocês questão aí entendem da Copa essa Libertadores da colocação América. do E olha, Samuel Lino, meio tá que perdendo o cabelo, tá ficando atropelando a fila careca do Everton o John Cebolinha e do Textor, Bruno Henrique? né? Ele Crise chega à de vista, fato o hoje para grupo ser Eagle o Football titular do do Flamengo? John Textor acumulou um prejuízo de quase 590 milhões de reais, 90 milhões para mim de não euros. existe ninguém com Tá? a camisa de E o titular. Lyon já prevê não um existe, déficit muito significativo ninguém com para a próxima vaga temporada. Tá? O clube time francês espera sem 90 demonstrar no milhões campo, de sem euros trabalho, a menos né? A gente em sabe receitas totais em 24, 25. da qualidade do Samuel, Cenário financeiro da hierarquia preocupa, que ele tem, do, tá? Então, do são as diferencial notícias que ele aí é do quando ele pega a mercado. bola, e é O justamente Botafogo o jogador pode que acabar precisava respingando aí no Botafogo para essa posição, essa um jogador situação toda desequilibrante e envolvendo determinante o na Lyon, área do adversário. tá? Então, E o Flamengo é o depois trem eu falo, pagador fala e vai do jogar mais. futebol brasileiro, né? A gente fala Boa isso noite, Felipe. direto. Bruna Medeiros, É do o trem Desfla. pagador Hoje o do time futebol apresentou brasileiro. muitas É dificuldades de criação antes dos faltando quase uma estreantes semana entrarem, para a né? partida Principalmente do entre Samuel Ceará Lino. e Flamengo. Qual a sua avaliação Mais dessa de 40 dificuldade? mil Faltou um ingressos meia, foram talvez vendidos ali, mais de para esse criação, confronto mais marcado característico. para O que domingo você avalia na aí dessa Arena dificuldade hoje? Castelão. A Obrigado. expectativa é de casa que cheia, jogos já que o contra, estádio tem capacidade para 60 mil Cuca nunca pessoas. são fáceis, As né? São entradas sempre jogos seguem assim, à venda aí muito no pelos site encaixes oficial individuais, e em pelas lojas físicas perseguições e do porque, clube muitas cearense, vezes, tá? Então a os gente jogadores não trazendo essas conseguem e informações, acabam falar aqui forçando o agora jogo e gerando da esses questão do contra-ataques, esse jogo de Alexandre, ida e né, volta que que não treinou nos interessa. No primeiro normalmente tempo foi assim, com o grupo não no conseguimos Ninho do Urubu e pode encontrar voltar ao time tantas nesta vantagens, né, no quinta-feira. nosso plano de jogo, Felipe Luiz na qual pode ganhar então esse reforço caseiro para o coloco a minha jogo parte de culpa, de ida, né, mas das mesmo oitavas assim de final criamos da chance de gol Copa do no primeiro Brasil tempo, contra o tivemos Atlético Mineiro. O lateral esquerdo, Alexandre, participou normalmente do treino desta segunda-feira no CT Ninho do Urubu e pode ficar à disposição da comissão técnica. Tomara que sim. Algumas possibilidades de gol. Importante a recuperação Me atrevo a dizer até do mais que no jogo anterior, Alexandre. por mais que o jogo A tenha sido gente pior, teve aí né? fora Porque dos pra mim, gramados o hoje Jorginho e jogo Pedro foi, aí numa sintonia muito absurda, né? ruim, Muito mas foi amigos. pior do que O normal Jorginho e Pedro foram na jogar fase golfe defensiva juntos nossa. nessa Então, segunda-feira. isso E eu sim fico que nós temos feliz que corrigir de ver aí o melhorar Jorginho que pra acabou de pro jogo chegar, de volta. Como eu falei, né, tá tudo numa bem boa aí aberto, com mas o Pedro, cara, no segundo e tempo o já grupo, né, melhoramos fechado bastante, com o Pedro. Isso aí conseguimos criar essas muito, chances, muito importante, gente. Eu acho que desmontar um a pouco mais união essa aí é o defesa deles pra que poder mais deixa a chegar gente na área do adversário. feliz de ver o time do Flamengo Tudo bem? Boa unido noite, Gabriel como está Morfa, sendo. Paparazzo Rubro-Negro, Olha, revista Placar. a gente Felipe, desde o começo do tem ano aqui muito se agora falou sobre uma outra possível informação importante prioridade pra ao trazer pra Campeonato vocês. Brasileiro, né? Depois da O derrota do Central Córdoba, você Igor falou que isso Rabelo, não é verdade. né, Eu jogador do queria Atlético saber como é que você Mineiro, enxerga após a agora a vitória situação do desse Flamengo jogo de 1 a 0 volta na Copa do Brasil, no porque o Brasileirão. Flamengo Ele tá falou o na seguinte: o liderança do menino brasileiro, deles, brigando na parte de aquele cima da tabela. Wallace, Tem agora um jogo virou pra difícil mim e disse: contra o eu Ceará, recebo uma em dia, viagem e o longa, seu talvez salário? muito Já desgastante, entrou? depois vai para Minas para a Copa do Brasil. Loucura. Como é que você enxerga esse Achei jogo? uma tremenda Se falta você de pretende respeito ir com a com força gente, máxima, colega tanto de contra o Ceará profissão, quanto contra tá? o Galo. Então, o Igor E Rabelo também, se você puder falar, detonando aí aproveitando também, sobre os mas, reforços na verdade, nessa o janela, Wallace você já teve entrou na 4, mente e você teve um retorno dos também, caras, do né? Vitor Os caras Hugo. estão ali Se você pretende precisar do Vitor desesperados. Hugo em O algum Hulk, momento. então, Obrigado. ficou desesperado, cara. Mas é fazer o quê, né? Já E o até esqueci a Flamengo primeira lidera vez. o Brasileirão e se destaca em ok. todos os Não, números. é bom. Como a gente já você falou, está acompanhando essa Brasileiro e notícia Libertadores aqui sim, são prioridades, mas eu do entrei hoje para ganhar. SofaSport.br, Com o tá? time Você que pode entrou no fazer o campo, seu foi um download time agora montado mesmo para e ainda vencer. ajudar o nosso canal, que nós recebemos uma Da mesma comissão por forma cada que pessoa o que jogo do baixa. Ceará vou Você preparado ajuda para demais vencer, a com as gente. peças que E eu olha, no acredito que são as SofaSport, que é melhores o para melhor poder aplicativo de futebol do mundo, vencer o jogo. eles falam que o E Flamengo depois na vive volta, uma claro que boa vamos pra fase na tentar temporada, reverter, sob como eu o bem comando falei do antes Felipe numa Luiz. pergunta de um O companheiro time teu. lidera o Campeonato Pra mim, Brasileiro na minha opinião, tá 2025 totalmente com o aberta. melhor Essa aproveitamento música é difícil jogar no estádio do
adversário, mas O da mesma ataque forma que mais eles venceram aqui, a gente pode eficiente, vencer. 30 gols marcados. A defesa menos vazada, 6 gols sofridos. Mais jogos sem lance ser do gol, vazado também. O Atlético fechou as linhas de passe, com o Flamengo 11 tocou jogos passe sem ser dentro da área, vazado. usou todo E a, o meio, e depois a fez maior o gol. média também de posse de bola, Qual a sua recomendação para os 62%. jogadores da defesa, zagueiros, goleiros, O que mais Flamengo, participar da então, saída de bola? conseguindo Em números situações como essa, interessantíssimos, em que aproveitamento de não é possível 75%. Lembrando ali, ou é muito que o perigoso, Flamengo que foi. tem uma sequência que invicta saiu errado sem nesse tomar jogo? gols, né? Dentro de Pô, casa. eu não vi ela toda 8 ainda, mas eu jogos. sei como é que Já o uma Atlético sequência de pressionava 8 e jogos sem tomar sei sequer como é um que gol. eram as Nos jogos soluções, que né? Então, mandante essa nos nossa jogos saída de casa. bola, ela nos deu tanto sucesso até agora, a gente saiu jogando de várias formas diferentes, contra várias pressões diferentes,
E hoje aconteceu o primeiro erro, talvez, de saída de bola, que tenha acontecido gol, na qual eu peço para os meus jogadores fazer isso, eu peço para eles saírem jogando e eu sei do risco que existe. E algum dia iria acontecer. Foi hoje, infelizmente. Então, a única coisa que eu quero é que eles não parem de tentar de sair jogando, porque eu acredito que no futebol dessa forma, essa é a minha ideia, e eles assumiram e entenderam bem o que eu quero e o que eu espero, né? Nessa saída da pressão, eu acredito que foi um passe onde o Léo não contava com que tinha um jogador esperando, não sei se era o Coelho, né, que antecipou, e um passe atravessado na frente da área, e acabou que perdemos a bola e tomamos o gol. Mas, como eu falei, responsabilidade minha, porque é uma saída de bola que eu treino e eu peço para eles fazerem, e às vezes o risco está aí. Felipe aqui, Thiago Lima do GE, boa noite. Felipe, eu queria te perguntar em relação ao Luiz Araújo, que a gente viu hoje um jogador que não foi bem na minha avaliação, e ele estava na esquerda, você encaixou o Matheus Gonçalves na direita, né, para ele poder jogar ali, e você puxou o Luiz para a esquerda. A gente já viu você fazer isso outras vezes. Eu queria te ver, saber como é que você enxerga o Luiz Araújo na esquerda. Você acha que ele consegue render ali o que ele rende na direita? Obrigado. Não, acredito que o melhor lugar dele seja, né, na direita, né? Mas hoje eu queria deixar o Matheus Gonçalves ali pelo drible que ele tem. Ele é um jogador de 1 contra 1, com esses encaixes, essa marcação individual, ele é capaz de tirar o jogador de cima, e sempre pensando em que o Luiz Araújo é letal e um finalizador nato, para quando a bola chegasse dentro da área para ele pudesse fazer os gols, do mesmo jeito que ele jogou outros jogos e fez gols e deu assistências do lado esquerdo, né? Sei que o jogo em si dele não é beneficiado com ele jogando na esquerda, mas a fase de finalização dele ali, eu acredito que sim. Mas como um jogador que se sacrifica pela equipe, fez com toda a naturalidade, tentou, como você falou, não foi um bom jogo, nem dele nem da equipe, mas isso é normal, e com certeza eu penso nele mais no lado direito. Felipe, aqui à sua direita, Gustavo. Jogadores que acabaram sendo poupados hoje, foram poupados pelos números da fisiologia, da preparação física, ou foram em virtude de ser a Copa do Brasil? Não, foi um planejamento onde eu decido os jogadores, né? E nenhum deles, nem o Arrascaeta, nem o Jorginho, tinham sido vetados, mas eu acredito que pela sequência que eles estão tendo, também pelos dados, né? Mas pela sequência que eles estão tendo, não seria prudente colocá-los hoje e depois domingo também, então decidi por outras opções, também que encaixavam com o plano de jogo que eu tinha pensado, no caso o Matheus Gonçalves, no caso o Luiz Araújo, pensando no que poderia ser a partida, e também nas trocas. Então, no outro jogo, o Arrascaeta, que teve em campo, não foi beneficiado por esse plano, então optei por outras trocas hoje, optei por descansar ele para ele poder ter treinos aquisitivos e chegar bem no final de semana e na semana que vem. Felipe, boa noite, Pablo Rua aqui do canal Voz do Ninho. Na semana passada elogiamos a bola parada do Flamengo, que o Flamengo tinha feito 3 gols, dos últimos 4 gols foram 3 de bola parada. Agora, se tornou algum motivo também de preocupação, porque a bola está entrando um pouco com ela no chão de forma central também, ou isso você está vendo com normalidade? Qual é a preocupação? Desculpa, não... Se você tem alguma certa preocupação, porque a bola também não está entrando com ela jogada no chão, né? Só bola aérea praticamente. Não entrou. Hoje tivemos muita chance de gol, na minha opinião. Na minha opinião, não. Na verdade, tivemos chances de gol muito mais do que no último jogo. Tivemos bolas na trave, tivemos a chance do Lino, tivemos chances de fazer gol, tivemos gol impedido. A criação, ela muito é bloqueada pela qualidade defensiva do adversário. E como eu falei para vocês podem olhar nas estatísticas aí quantas vezes os times do Cuca são goleados, né? É difícil de entrar na defesa dele, porque é um time que defende bem, porque o modelo de jogo passa muito por essa fase defensiva. Então são times que te geram dificuldades na criação. Vão existir outros jogos que não vão ser assim, vão ter jogos que sim. Então eu acredito que o time eles estão com as soluções, e depois, claro, vão ter dias que vão estar mais
menos finos como o caso de hoje. Aqui, Felipe, boa noite. Felipe, o gol do Atlético, ele sai numa jogada que eu acredito que seja uma das que você mais ensaia, pelo menos nos treinos que a gente teve acesso. A gente sempre via ali essa jogada de saída tocando por baixo e tal, e acabou saindo o gol do Atlético hoje nessa situação. O Flamengo perdeu o jogo e vai para Minas Gerais com uma situação delicada, porque agora o Atlético tem pelo menos a vantagem do empate. Queria saber como é que foi a conversa sua com os jogadores depois do jogo, para não deixar essa peteca cair, para eles continuarem acreditando e para acreditar numa possível virada no jogo da próxima semana, já que no retrospecto, em 2022, o Flamengo perde o primeiro jogo para o Atlético, depois vira aqui no Maracanã. No ano passado, o Flamengo vence dentro da Arena do Galo e é campeão da Copa do Brasil. Queria saber se você já teve essa conversa com os jogadores e como é que foi, já visando uma possível virada na semana que vem. Obrigado. Não, depois do jogo, claro, com a cabeça quente ali, não tem conversa, mas é muito claro, faz parte do futebol a derrota, né? Não foi a primeira do ano, né? E não sei, mas provavelmente não vai ser a última. Então, a derrota ela faz parte. E eu sempre gosto de mostrar para eles o porquê perdemos, o porquê jogamos mal, hoje não jogamos tão bem, e porquê ganhamos e porquê jogamos bem, ou ao contrário, porque às vezes se ganha, mas não joga bem. Então, eu gosto de ser muito realista com o que está acontecendo. Amanhã temos pouco tempo até o jogo do Ceará, mas amanhã vou simplesmente analisar, rever todo o jogo novamente e passar para eles o que aconteceu no jogo para que esses erros sejam corrigidos. Mas a derrota, o resultado negativo, ele faz parte do futebol e claro que os jogadores estão com muita dor ainda dessa derrota, eu também, o que mais, mas sei que faz parte dessa nossa profissão e levantar a cabeça o mais rápido possível para poder vencer final de semana. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. No primeiro tempo, né, você falou um pouco sobre esse jogo mais acelerado da equipe do Flamengo. Eu senti um buraco dentro do meio de campo da sua equipe. Você acredita que teve falta de uma presença do Jorginho ou então do próprio Saúl? Queria até que você explicasse qual seria a minutagem desses dois jogadores, né, qual seria a disponibilidade deles para o jogo. E até no gol sofrido, faltou ter um homem de armação mais potente para vir buscar essa bola, para jogar para a parte ofensiva? Obrigado. No gol foi um tiro de meta, não foi? Sim, mas se faltou essa presença de um meia de armação para vir buscar essa bola, o Jorginho faz muito isso. Bom, vamos lá. Primeira questão, o buraco que você via no meio campo era fazia parte do nosso plano de jogo. Os dois volantes estavam posicionados, mesmo se o Jorginho estivesse no campo, estaria posicionado no mesmo lugar dos outros jogadores, tanto do Alan como do Everton Araújo. E esse buraco existia para gerar esse espaço para a gente depois buscar essa bola, né? Então fazia parte do nosso plano de jogo. E por vezes saiu certo, a bola entrou por dentro, porque é um time que permite jogar por dentro. Ele bloqueia essa marcação individual, bloqueia teus jogadores e depende muito da qualidade individual, de ele tirar o jogador de cima, de vencer duelos e evitar passes verticais. E hoje tivemos muitas vezes esses passes verticais que nos geraram esses contra-ataques de ida e volta. E repito, sobre o Jorginho no gol do Atlético Mineiro, ele estaria posicionado no mesmo lugar do Everton Araújo e do Alan. O gol foi um erro de passe, onde o Léo Ortiz estava, acho que, livre. Mas acontece, como eu falei, acontece. Cada jogo a gente prepara um tiro de meta, um plano de jogo em função do plano de jogo que a gente tenha, e às vezes são diferentes, às vezes tem um meio armador, às vezes não, vocês podem analisar também. Mas hoje, infelizmente, aconteceu esse gol, na qual não tem problema nenhum para mim, porque, como eu falei, o risco ele existe, ele sempre vai existir, e hoje aconteceu, e o importante é que a gente possa corrigir e não exista mais. Felipe, boa noite, aqui à sua direita. Maurício Luz do Lance. Você falou em mexer no time por conta de desgaste, da sequência, etc. Mas dois jogadores que têm maior minutagem no ano são o Léo Ortiz e Léo Pereira. O Danilo, obviamente, lidando com problemas de lesão durante a temporada e também foi ausência hoje. Eu queria perguntar de você por que o Léo Ortiz e o Léo Pereira, por exemplo, têm essa sequência tão grande, principalmente nas ausências do Danilo, e o Cleiton, o João Vitor, enfim, outras opções não têm tantas oportunidades quanto jogadores, por exemplo, o Everton Araújo, que também saiu da base,
mas vem tendo oportunidades no time quando o Jorginho e outros jogadores precisam descansar. Obrigado. Porque eu acredito que, primeiro, a zaga é um lugar delicado, não gosto de mexer na última linha, não gosto de fazer trocas da última linha, como hoje eu fiz, né, tanto Vinha como Varela, não gosto de fazer trocas ali, tento mexer o menos possível, e hoje, pensando nesse desgaste desses dois jogadores que você citou, existe também o adversário, né, um adversário que nos gera muitas dificuldades, muitos problemas na nossa última linha, e achei que não seria justo que os dois meninos jogassem esse jogo. Por mais que, claro, todo mundo pensa, né, que todos podem jogar porque são da base, mas eu acredito que sempre na zaga é uma situação mais delicada pela importância e a dificuldade que o jogo hoje com Hulk, Rony e Coelho iria gerar na nossa última linha. Então, por isso optei por continuar com eles, são fortes, são jovens e estão bem, mas se precisar contra o Ceará ou até mesmo na volta, eu sei que tem o João e o Cleiton. Aqui, boa noite, Felipe, tudo bem? Isabelle Costa, canal Bolt. Acho que foi uma surpresa, assim, tanto quanto inesperada, o relacionados com o Samuel Lino, o Royal e também o Saul, né? Até porque eles estavam em período de pré-temporada, o Saul mesmo, a gente tinha até falado sobre. Como é que você vê a preparação deles, porque a gente já viu em campo o Samuel Lino, inclusive, indo muito bem, fez aquele gol que estava impedido, mas se movimentando muito bem. Como você vê a preparação e entrosamento deles também, né? Porque foram pouquíssimos treinos. E sobre o Everton Cebolinha, o que está pegando com o Everton? Obrigada. Bom, o Cebolinha está com uma tendinite, mas isso é assunto do médico, né? Mas eu sei que ele está com uma simples moléstia aí na parte do tendão e em breve voltará, que precisamos dele também. E sobre os reforços, eles já tiveram conteúdo, já tiveram os vídeos necessários para entender como a gente joga. É da mesma forma que eles jogavam nos clubes deles. Então não tem nenhuma novidade para eles, e eu vi eles treinarem. A gente recebeu também os dados físicos deles e achamos que não teria risco colocá-los nesse jogo. Então, com tantos desfalques que temos, eu optei por trazê-los nessa relação. E a partir daí agora somar, como eu falei, treinos, minutos e minutos de jogos, minutos de treinos, para que possam entrar nessa dinâmica da equipe o antes possível, que com certeza vão ser muito importantes para nós. Obrigado. Okay? Boa noite, pessoal. Valeu.